Meus irmãos, os irmãos se lembram, nós apresentamos um tema aqui na Igreja Batista em Araçás, chamado Heróis da Fé. Heróis da Fé. E o tema principal que a gente tentou trazer é que eles eram tão humanos quanto nós, bem humanos. Então a gente trouxe aqui quatro histórias que falam de não foram quatro personagens, porque a primeira história foi mais ou menos uma introdução ao tema, e na última quarta-feira o pastor Ricardo terminou essa série, encerrou. Essa série foi baseada em Hebreus, no capítulo 11, mas baseado nela, o que nós fizemos? Nós fizemos um monte de outras comparações. De Hebreus nós fomos para o Antigo Testamento principalmente, e falamos de uma quantidade de heróis da fé que deu nesse tempo. E entramos agora no mês de agosto, que é o mês da juventude. E o que nós vamos fazer é ainda refletir sobre aquela série. Não é a série. A série foram as 4 mensagens, mas a gente precisa refletir sobre aquela série. Por quê? Porque de tudo que a gente viu e ouviu aqui, a gente precisa entender que a gente está falando de heróis que são tão humanos quanto nós. Contudo, eu pensei, o mês da juventude, heróis da fé, refletir, será que os jovens, quando eles me olham, porque nós dissemos que os heróis da fé eram tão humanos quanto nós. Será que quando olham para mim, eles veem o quê? Só mais um humano, ou eles conseguem observar um herói da fé? E eu joguei meu pensamento um pouco mais adiante. Será que eles serão heróis da fé para alguém? Porque deixa eu te contar uma coisa, meus irmãos. Nem tudo está na Bíblia. Sério. Por exemplo, quando você vê a teoria da relatividade de Einstein, não estou dizendo que é simples, nem estou dizendo que eu sei. Não está na Bíblia, não deixa de ser uma verdade. Algumas coisas, Deus não se preocupou em colocar na Bíblia. Ele simplesmente deixou na revelação natural das coisas. Deixou no planeta, deixou entre nós, e Deus se revela com tudo que é verdade. Não há verdade que não proceda do Senhor. Portanto, a galeria de heróis da fé de Hebreus, no capítulo 11, aponta para nós dizendo: esses humanos falhos estão nessa galeria, espelhe-se neles. Para isso, o texto que nós vamos ler, a arte ainda está no conceito lá, tá, gente? Estamos fazendo uma ponte aqui, um elo. As artes ainda estão conversando com a série. Então nós vamos ler Hebreus no capítulo 12. Vamos ler os 2 primeiros versos, tá bom? Hebreus, capítulo 12. Leremos os 2 primeiros versos. Vou dar um tempinho para você achar. Peço por favor para que você não feche sua Bíblia, seja ela no aplicativo ou seja ela impressa. E acompanhe comigo a leitura, eu estou na Nova Versão Internacional. Portanto, também nós, uma vez que estávamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós vamos até aí. Então, Hebreus no capítulo 12, o autor, ele vem numa sequência, o capítulo 11 vem falando que enfim, ele está falando que tudo que existe, existe por aquilo que a gente não consegue ver. Depois vai falando de um monte de heróis da fé, um monte de gente diferente. Daí, depois que ele termina essa lista do capítulo 11, o capítulo 11 tem 40 versos. No final desse 40º verso, ele fala de aperfeiçoamento, daí fala, portanto.
Esse portanto tem um indicativo muito interessante, porque o portanto, ele faz referência ao que foi dito, muito mais do que o que eu vou dizer. Quando eu digo portanto, Jesus disse um portanto muito importante, portanto importante, a cacofonia é o nome disso. Ele falou: toda autoridade foi me dada no céu e na terra, portanto, vocês vão e façam discípulos. Então a gente ir e fazer discípulo está ligado ao poder dado a Jesus. Esse texto aqui que também nós lemos, os 2 primeiros versos do capítulo 12, também faz referência ao que acabou de ser dito no capítulo 11. Todos esses heróis da fé, tudo isso que foi feito por intermédio de pessoas que tiveram fé. E aqui nós vimos que a fé ainda tem sido trabalhada no texto. No mês passado nós trouxemos 4 histórias sobre fé. E apontamos para a igreja dizendo o quanto que aqueles seres humanos não eram deuses, não eram sobrenaturais, nem eram pessoas acima da média. O que eles tinham mais do que eu, com certeza eu não sei mais do que você, era talvez uma intimidade com Deus. Só que a gente às vezes se esquece que de uma página para outra da Bíblia, por exemplo em Gênesis, pode se passar um século. Não é que Deus agia um segundo após o outro, a não ser quando Cristo estava aqui na terra. Aí é uma excepcionalidade. Então nós contamos essas 4 histórias, nós falamos desses 4 personagens. Mas naquela reflexão que eu fiz, trazendo aquilo que nós dissemos no mês passado, os heróis da fé e o mês da juventude, eu falei: nós precisamos de novos heróis, melhores que eu. Aliás, bem melhores do que eu. Eu preciso ser visto como um herói da fé, e os que me veem têm que ser ainda melhores do que eu. O sarrafo está baixo? Tá, porque eu não sou lá. Nossa, que exemplo de crente. Não, então tá fácil. Mas se você for olhar, por exemplo, o Ricardo toca guitarra esmerilando, já fica mais difícil, já complica pra gente. Se você for olhar o irmão Wellington, por exemplo, você vai fazer chá igual a Ruth, aí o sarrafo vai subindo. O sarrafo, a Ruth, ela sabe, ela está na escala da quarta-feira. Se ela furar a escala, a gente vai aqui no aprisco e desora. A gente coloca aqui: quero, por favor, desorar pela irmã Ruth, por conta do chá de canela e o de cidreira. Então 2. E semana passada teve biscoito recheado. Tá riquíssima, tá? Não sei onde que ela está ganhando esse dinheiro todo aí. Estou quase entregando um currículo para ela. Meus irmãos, então vamos. Primeira coisa que a gente precisa entender é que estamos rodeados de grandes testemunhas. Esse é o verso 1. O verso 1 ele já introduz o tema. A gente percebe que o autor aos Hebreus, ele falou dos heróis da fé, mas ele aproximou. Ele disse: estamos cercados de grande número de testemunhas. E isso acontece conosco também. A palavra de Deus, ela, ao mesmo tempo que é um texto que precisa ser lido com todo o cuidado e critério que um texto antigo merece, mas ele também é um apontamento para a gente. Então aqui a gente sabe que o autor aos Hebreus, quando ele disse isso, sabia que o leitor, quando lançasse os olhos sobre o texto, ou escutasse o que foi dito, se esse texto geralmente era narrado para a igreja, sabia que também aquele que está escutando, também poderia entender que ele está rodeado por grande número de testemunhas, muitas testemunhas. Só que, para o pastor Ricardo, para a Edi, para a irmã Penha, para eles estarem rodeados de tão grande número de testemunhas, eu preciso ser uma. Vocês são testemunhas de Cristo para mim, e eu preciso ser testemunhas de Jesus para vocês.
A palavra testemunha é muito importante, ela é muito interessante, porque ela é do grego mártir. Mártir. Os mártires, aqueles que deram a vida pelo Evangelho, essa palavra significa testemunha. Aqui o autor aos Hebreus não diz que nós precisaremos morrer, disse que se precisar, morreremos, caso necessário. Ele disse também que nós estamos rodeados, ou seja, essas testemunhas estão vivas. Nós precisamos ser esses heróis da fé, heróis mais próximos. A gente não tem que ler a Bíblia e observar um Deus que fazia. A gente tem que ler a Bíblia e perceber um Deus que faz. Porque Ele não deixou de ser Deus. Ah, Cis, mas nós somos batistas, nós não temos esse costume. Não interessa. Não interessa. O Deus que falou com Abraão é o mesmo Deus que falou com Malaquias, é o mesmo Deus que andou entre nós, é o mesmo Deus que inspirou Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas. É esse mesmo Deus que não inspira mais a sua revelação a nós, mas nos ilumina, para que a gente tenha compreensão dele também do texto. Outra coisa, eu preciso observar quem são os grandes homens e mulheres de Deus que estão à minha volta. Sem ciúme, sem inveja. Por quê? Porque aquela pessoa é um apontamento, é uma meta na minha vida. Eu conheço grandes homens de Deus. Eu dou graças a Deus. Pastor Ricardo é um excelente homem de Deus. Pastor Flávio, um excelente homem de Deus. Pastor Dodô, um excelente homem de Deus. É um privilégio eu estar aqui com esses homens. Aprendo muito com eles. Muito. Aprendo demais, com cada um com um jeito diferente. Pastor Flávio, por exemplo, faz mágica com finança. Mágica com finança. O pastor Ricardo é crente, ele orou para um bandido que estava apanhando esses dias na rua. Eu estou contando alguma mentira? O pastor Dodô é um carinho pela juventude da igreja que eu preciso aprender. Eu preciso aprender com esses homens. Eu olho para eles, não é com inveja. É uma referência que eu tenho. Eu falei com o pastor Ricardo, ele me contou, a gente estava conversando, ele falou assim: rapaz, eu orei para ele, você é muito mais crente que eu. Porque a vontade de dar é muito grande em mim, eu sou do Guaranhuns. É muito difícil. Mas é verdade, grandes homens de Deus estão entre nós, às vezes quietinho, às vezes em silêncio, mas são homens e mulheres de oração, que estão pertinho da gente, ao nosso lado, prontos para servirem a Deus na sua vida. Eu preciso olhar para grandes homens e mulheres de Deus, que não estão no texto bíblico. Eu não disse que nós não temos que olhar para o texto bíblico, veja bem, eu disse que nós temos que olhar também ao nosso redor. Nós estamos rodeados por testemunhas de Jesus Cristo. Isso quem disse foi o autor aos Hebreus. Como que a gente faz uma mensagem bíblica? A gente lê o texto, expõe o texto e aplica o texto. É o que nós estamos fazendo. O texto disse: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Só que para ter um grande número de testemunha, eu preciso ser um grande homem de Deus. E aqui dá mais trabalho. Porque como eu disse, eu dei 3 exemplos aqui, de 3 pastores que são aqui da Igreja Batista em Araçás, de situações que eu ainda não alcancei neles. Nem a misericórdia do Ricardo, nem a capacidade de administração financeira do pastor Flávio, nem esse carinho de proximidade, abraço e amor do Dodô. São minhas referências. Eu tenho referência aqui na igreja. São testemunhas de Cristo que me rodeiam, e eu dou glória a Deus por estar aqui. E eu tenho certeza que eles podem ser referências para vocês também. Absoluta certeza.
Absoluta certeza. O verso 1 ainda fala que eu vou me espelhando nessas testemunhas e eu preciso me livrar daquilo que me atrapalha. Olha que legal esse texto. Olha que legal. Me espelhando nessas testemunhas, preciso me livrar do que me atrapalha. E aqui eu dou um monte de exemplo de coisa que me atrapalha. Ou que pode me atrapalhar. Ou que talvez me atrapalharia. Por exemplo, achar que eu já os alcancei em algum ponto. Ou tentar ultrapassá-los também. Qual é o objetivo de você alcançar fulano de tal? Querer o posto dele? Você quer ser como ele ou quer o lugar dele? Aqui nós temos uma diferença. Tem coisa que nos atrapalha a chegar nesse objetivo que é ser como esse grande homem ou essa grande mulher de Deus. Qual é o objetivo? Isso diz muito. Isso diz muito. Só que o texto, ele continua de forma muito curiosa, porque ele fala: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Opa! O autor aos Hebreus, ele fez uma separação. Nem tudo que me atrapalha, então, é pecado. Vocês viram isso? Isso está no verso 1 ainda. Verso 1. Eu tenho que me livrar de coisas que me atrapalham e do pecado. Horas, o que será que atrapalha e não é pecado? Eu não tenho condição de olhar dentro da mente de vocês e falar o que é. Eu tenho condição de fazer uma autoanálise e dizer o que me atrapalha. Hoje eu quero te pedir para que você faça isso. Tem algo te atrapalhando que não seja pecado? Te atrapalhando mesmo na vida espiritual, na vida com Deus. Às vezes, pode ser que você esteja vendo televisão demais. Às vezes, pode ser que as mídias sociais tenham tomado um tempo fundamental na sua vida. Às vezes, pode ser que você simplesmente cansou de falar com Deus, ou desistiu de ser um cristão elogiável. O que é que está te atrapalhando? Eu sei de muitas coisas que me atrapalham. Muitas coisas que me atrapalham. Dizem, não sei quem disse, mas é uma excelente frase. Diz que a melhor queda que um homem pode tomar é quando ele cai em si. E essa queda é muito importante. Porque quando a gente cai em nós mesmos, quando o ser humano cai em si, ele consegue refletir daquilo que ele fez ou como ele tropeçou, a ponto de tomar esse tombo tão grande. O exemplo que ele dá, depois que ele fala que a gente tem que se livrar do pecado, ele fala para que a gente corra com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, eu estou rodeado de um grande número de testemunhas, eu tenho que me livrar do que me atrapalha, me livrar do pecado e correr. E aqui nós temos uma grande questão. Um bom corredor, ele precisa de um bom treinamento. Que senão ele não é um bom corredor. Ele vai correr mal, vai machucar as costas, não vai ter o equipamento adequado, ele vai se lascar. Vai doer do tornozelo até a nuca. Dói tudo. Por quê? Porque se você não tiver uma preparação específica para realizar essa corrida, você não vai conseguir sequer alcançar o seu objetivo, que é chegar. Não estou falando nem ganhar, estou falando chegar. Você precisa do treinamento correto, você precisa de uma alimentação correta, e você precisa dedicação, mesmo nos dias de descanso. Vocês conseguem imaginar o Bolt de férias, comendo mocotó e pudim todo dia? Pelo amor de Deus, alguém que não gosta de mocotó, levanta a mão para a gente ungir. Edi. Rian. Ninguém gosta de mocotó? Vocês nunca comeram mocotó.
É isso que vocês estão vendo. Estou falando de leão. Vou mudar. Vou mudar, então, tá bom. Ai, meu Deus. O que vocês gostam? Frango? Galeto, tá bom. Imagina o Bolt comendo galeto. Agora, vocês conseguem imaginar um atleta daquele nível, mesmo no seu período de férias, enfiando a cara em bebidas e comidas gordurosas e açúcar, e voltar 10, 15 quilos mais pesado do que ele estava? Um atleta daquele nível de férias continua um atleta daquele nível, um pouco mais de conforto, mas sem deixar de ser atleta. Nós também, nós somos cristãos, não é aqui na igreja, nós somos cristãos no mundo. Aqui nós somos um ajuntamento de pessoas que vêm celebrar o Senhor, apontar para a cruz e dizer: só Jesus Cristo salva. Contudo, quando a gente está na calçada da igreja, e eu gosto de dizer que ali começa o campo missionário, é na calçada da igreja. Quando a gente está no campo missionário, seja aqui no bairro Araçá, seja nos bairros vizinhos, seja na nossa cidade, enfim, onde quer que a gente esteja, a gente não tirou férias de Cristo, a gente continua sendo cristão, a nossa corrida continua sendo traçada, nós continuamos essa nossa caminhada, o nosso alvo, ele está lá, temos que alcançar o nosso alvo, que é Cristo. A palavra pecado é exatamente o oposto disso, porque ela significa errar o alvo. Agora imagina, se eu começo a errar o alvo, pouquinha coisa aqui, pensa num foguete, se eu tiro aqui 2 palmos de erro, sei lá, com o passar do tempo, esse erro é assombroso. Quem já contratou pedreiro ruim sabe como é que a parede vem em zigue-zague. Agora, um bom pedreiro, ele vai fazer retinho, ele sabe que ele não pode errar 1 milímetro, porque 1 milímetro na saída não é 1 milímetro na chegada. O nosso alvo é Cristo, nós não podemos errar o alvo, nem descansar dele. Nós somos cristãos em todos os momentos de nossa vida, quando a gente vai deitar para dormir, no nosso sono, e a partir do momento em que a gente levanta e acorda e segue a nossa vida. Nós não deixamos de ser cristão. Atleta não tira férias, cristão também não. Então a gente tem que correr preparado, para que a gente não desperdice a corrida que foi proposta a nós. Não foi imposta a nós, foi proposta a nós. A nossa corrida, ela é com os olhos vidrados em Jesus. Ele é nosso alvo. O verso 2, ele começa assim: tendo os olhos fitos em Jesus. A nossa corrida, ela é igual um salva-vidas. Alguém já viu um salva-vidas indo resgatar alguém? Ele não nada igual um nadador profissional. Ele nada com o pescoço fora d'água, sem tirar o olho da vítima em nenhum momento. Ele vai nadando e ele quer ver onde está a vítima. Se ele perder a vítima de vista, ela afundou, a onda leva. Pessoal de Minas, 4:30 da tarde aqui em Vila Velha, terrível, salva-vidas. Estou mentindo não, gente, você que é de Minas, você vier aqui em Vila Velha, 4:30 da tarde, se eu sou você, vai descansar. Então o que acontece? O salva-vidas, quando ele está indo em direção à vítima na água, ele não põe o rosto na água, ele fica com o rosto fora d'água. Por quê? Porque ele não pode perder o alvo dele. Assim como um cão também, quando ele vai avançar em algo, ele também vai reto. O leão, a chita, qualquer um que tem um alvo fixo, não tira os olhos desse alvo. O nosso alvo é Cristo. Como vou tirar os olhos desse alvo? Eu não posso. O meu objetivo como cristão está traçado. Nós, essas testemunhas, temos um objetivo, essa corrida, olhando para Jesus.
Então a gente treina, a gente lê a palavra de Deus, a gente ora, a gente comunga como igreja e a gente ruma até Cristo, numa corrida que não é para que eu vença o meu irmão, mas para que eu alcance o objetivo do meu irmão, porque eu confio que meu irmão que está comigo é uma testemunha de Jesus Cristo, estamos caminhando junto. O problema é, será que eu sou um herói da fé para o meu irmão que está caminhando do meu lado, achando que estamos indo para o lado certo? Por isso que eu fiz essa pergunta lá no início. Será que a juventude da Igreja Batista em Araçás, e nós estamos no meio da juventude, quando olha para mim ou para um de nós que somos pastores, será que eles olham grandes homens de Deus? Será que eles confiam em caminhar conosco, entendendo que estão seguindo a Cristo? Porque esse é um objetivo nosso, ser um exemplo de Cristo para que a gente possa discipular corretamente. O lema da nossa igreja é amando a Deus ao próximo, servindo e discipulando. E discipular é fazer de outros assim como nós somos. E nós somos imagem de Cristo. Isso é o discipulado. Os heróis da fé só foram o que foram, não é porque nunca erraram. Eles foram o que foram, porque não tiraram os olhos do alvo. Mesmo no erro. Porque errar, como diz o ditado, é humano. Erraremos. Sinto muito. Não vamos deixar de errar. Mas nós temos que tentar não errar. Pecaremos. Dificilmente deixaremos de pecar. Mas temos que tentar não pecar. Nós temos que buscar uma vida de santidade. Nós temos que buscar uma vida devota ao Senhor. Nós temos que entender o que é servir a Cristo, ser corpo de Cristo, nisso tudo. Os heróis da fé, eles entenderam isso, e eles estão nessa galeria exatamente, não porque não erraram, como foi o caso, o pastor Ricardo pregou sobre Davi. Pensa num homem que errou, pensa num homem que se arrependeu. Proporcional. Você pode ser um grande homem e uma grande mulher de Deus, mas a honra precisa ser de Deus. E aqui eu quero dizer uma coisa, meus irmãos. Algumas pessoas, sem citar, usam a igreja como uma plataforma de autopromoção. Ser um grande homem de Deus não era estar à frente de uma igreja lotada. Como eu digo, não adianta nada uma igreja cheia de pessoas vazias. É inútil. Nós temos que ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Como diz John Stott, com a plenitude do Espírito Santo. Uma igreja onde o Espírito de Deus se faz presente, possível quase que tatear esse Espírito. De forma que parece até tangível em nós. Por nossa reunião, por nossa oração, para a glória de Deus. Não é que, nossa, todos os pastores que estão em grandes igrejas são canalhas. Não é isso que eu disse. Eu disse que o objetivo não é esse. Estrela não brilha onde o sol da justiça se faz presente. Estrela só brilha no escuro. E nós não estamos nas trevas aqui na Igreja Batista em Araçás. Aqui quem brilha é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem espaço para estrela. A honra e a glória será sempre de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso maior exemplo. A palavra de Deus acabou de nos dizer que Ele é o autor e consumador de nossa fé. Isso diz muita coisa, porque até para confiar e crer em Jesus, nós precisamos de Jesus. O Espírito de Deus nos convenceu, e hoje, glórias a Deus, porque Ele nos salvou, por sua misericórdia e graça. Nós não temos mérito nisso, não temos mérito na salvação, sequer temos mérito em nossa conversão. O que nós fazemos é caminhar em santificação para a glória de Deus.
O texto ainda diz que Jesus suportou a cruz com alegria. O nosso maior exemplo suportou a dolorosa cruz, e a cruz para Jesus foi diferente da cruz para os outros, porque a crucificação de Jesus, o final foi o golpe de misericórdia em um Deus que sofreu por horas, tanto humilhação quanto agressão. Traição, foi traído por seu tesoureiro, foi traído por Pedro, foi traído por seu povo. A crucificação de Jesus, quando a gente pensa na humilhação de Cristo, não é só via crucis. Deus se fez humano, e isso é se rebaixar a um humano, porque o nosso Deus é muito maior do que isso. Mas o coração de Deus é do tamanho dele, e ele fez por amor. Ele suportou a cruz com alegria, pois sabia que o sofrimento seria a regeneração. O texto também diz que ele desprezou a vergonha, e mesmo crucificado, não deixou de ser salvador, e salvou o ladrão que estava ao seu lado. O texto também diz que o nosso Deus reina para sempre, e Ele é a melhor referência que nós podemos ter. Nós somos testemunhas desse Deus, testemunhas desse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que faz tudo novo de novo, que é o tema e o lema do mês da juventude aqui na Igreja Batista em Araçás. Esse Deus que pega seres humanos que são pecadores e caídos como nós, e nos transforma em novas criaturas, regenerados e em breve glorificados. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer esse Deus, e pedir também pelo mês da juventude. Juventude Batista em Araçás é um exemplo, ela é um exemplo de tudo, e eu volto a dizer, são reflexo do pastor que eles têm, que é um homem de Deus, que é um reflexo do pastor que ele tem, também um homem de Deus. Vamos orar. Deus bendito, Pai maravilhoso, muito obrigado, Pai, porque começamos mais um mês, e a Tua palavra foi aberta, lida e apresentada ao Teu povo. Pai, que o Teu Espírito fale ao coração dos Teus filhos, para que a gente cresça em graça e conhecimento. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor sempre está conosco. Muito obrigado, Pai, porque o Teu amor não falha. Abençoe esse mês, Pai, o mês da juventude. Abençoe a liderança da igreja, que essa liderança venha entender, Pai, como lidar com os processos, para que tudo ocorra conforme a Tua vontade. Nos abençoe, Pai, fique conosco, para a honra e glória do Teu nome, e que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, e as doces, sublimes e eternas consolações do Espírito de Deus, esteja não só com a Igreja Batista em Araçás, mas com todas as igrejas que professam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Teu nome. Amém.